tem acompanhado a gente desde sexta-feira passada. Hoje é sexta-feira novamente, já faz uma semana que a gente está aqui conversando, segunda, quarta e sexta-feira passada foi o primeiro dia. E nós vamos falar hoje um pouco da mudança do mercado de saúde, com as redes sociais, com a exigência maior, a qualificação maior dos profissionais ou não. As pessoas hoje, uma coisa que a gente percebe, as pessoas procuram muito o profissional da saúde nas redes sociais. Você pode achar que não, mas isso é um fato e eu tenho essa experiência pelo consultório da minha esposa, imagino que eles também Sim, tenham essa experiência no consultório dela. As pessoas buscam muita informação sobre os profissionais nas redes sociais. O boca a boca é legal, minha vizinha foi e me indicou, fui, legal. Mas antes você dá uma conferidinha no Instagram ou no Google ou em algum lugar para ver se realmente tudo que aquela vizinha falou é verdade. Antes não, antes a coisa ia de forma meio, automática. A vizinha indicou, vou lá ver como é que é. Hoje não, a gente sempre dá uma conferidinha na rede social para ver se é aquilo mesmo, se o profissional é daquele jeito, se tem aquela qualificação, se não tem. Sempre tem essa checagem, não é isso, Elis? com certeza, né, eu acho que é do brasileiro ele ter essa curiosidade de querer conhecer antes de realizar o primeiro contato, né. Então se você vai a um dentista, vai a algum fisioterapeuta, um médico, um podólogo, você quer pelo menos saber como é que é o rosto daquela pessoa, você quer saber quem que vai te atender e como ela se comunica, sobre o que ela fala. Através das redes sociais hoje esse mercado mudou muito, principalmente depois da pandemia, né, Gil, que as coisas ficaram muito, online, o uso da tecnologia, do celular, do computador foi muito mais explorado, e isso vem sendo uma crescente aí na venda de serviços também, né. Não que a rede social ela vai executar a venda para você, mas ela acaba sendo a sua vitrine, é ali que você se expõe, é ali que você mostra sua autoridade, seu conhecimento sobre a área que você atua, e é uma ferramenta extremamente importante. Eu acho que o profissional hoje que não, trabalha com redes sociais, que não se comunica através dela, ele está perdendo muito tempo. Eu vou dizer minha experiência pessoal com a Elis. Eu sou cliente dela, eu faço fisioterapia com ela e cheguei ao contato com ela através de indicação de um amigo em comum. Mas antes de marcar, eu fui no Instagram ver quem era ela, não só para ver o rosto, para ver a qualificação profissional dela, se era tudo aquilo que a pessoa tinha me falado. A pessoa nunca mentiu para mim, é um parceiraço meu, ele nunca mentiu para mim, mas eu fui conferir se era verdade. E não é nem uma questão de conferir, eu falo que é a própria curiosidade, Sim, né, Gil. A gente quer ver do que aquela pessoa fala, qual é a verdade que ela trabalha, se realmente é aquilo que conecta com a sua verdade, com o que você está procurando, né. Então eu acho assim, e uma questão de é claro que nesse cenário vai aparecer uma questão da identificação com o profissional, né, que a gente tem muito isso, né, às vezes uma fala ou um pensamento, uma ideia, não conecta com aquilo que a gente tem como nossa verdade, e tá tudo bem, né, tá tudo bem. Então eu acho que o profissional que está presente hoje nas redes sociais, que consegue se comunicar, que coloca, de forma clara e objetiva o que ele faz, para quem ele oferece aquele serviço de forma estratégica, de forma direcionada, ele consegue explorar muito melhor, isso e acaba facilitando na hora da venda, né, Gil? Porque, querendo ou exatamente. não, a gente faz uma venda, não é uma venda de um produto físico, mas eu acho que é muito mais importante, porque você está vendendo saúde, você está vendendo qualidade de vida, você está vendendo longevidade. Então, assim, e essa forma de enxergar também, né, Gil, a saúde como um negócio, que isso ele também é um mindset aí dos profissionais de saúde que precisam ser muitas vezes precisa virar a chavinha, que às vezes a gente acha que porque a gente trabalha com saúde, que a gente tem que ser eu vou acabar falando, pode ser que a minha fala gere um pouco de polêmica, mas é para fazer vocês pensarem, que a gente tenha que ser só doação, e não é por aí que a coisa funciona.
porque a gente estuda, a gente faz as nossas práticas terapêuticas com muito amor, com muita dedicação, mas para você se formar, você investiu num curso, para você continuar estudando, você investiu num curso, e aquilo virou um meio de vida. Você precisa cobrar pelo seu atendimento, você precisa aprender a cobrar de forma correta. E esse tipo de posicionamento também ele reflete na sua imagem pessoal, né? Então, é uma vitrine, você está expondo você e o que você faz nas redes sociais. É porque você, às vezes, na maioria dos casos, os profissionais de saúde, é isso que ele falou. Ou ele vê a medicina como eu tenho a obrigação de ajudar o próximo, Com e é certeza. bacana, é legal, isso é interessante. E tem aquele profissional que se formou só pelo dinheiro. E a Ok, gente tem que achar o equilíbrio, né, porque eu tem acho que ter assim equilíbrio. exatamente. Eu hoje eu tenho uma clareza muito grande sobre a minha atuação com todos os meus clientes, o nível de entrega, como eu falei na outra semana, que eu continuo me atualizando, eu continuo fazendo cursos para sempre entregar o melhor nível de conhecimento baseado em ciência, técnico científico, mas eu entendo que hoje esse é o meu meio de vida, foi a profissão que eu escolhi. Então, se ela é uma profissão, ela tem que ter uma remuneração. E aí, dentro dessa remuneração, eu tenho que avaliar o quê? Quais são as coisas que eu vou investir, no que eu quero aplicar, o que eu preciso pagar. E às vezes a gente acaba fazendo uma conta muito genérica, muito rápida. Eu preciso pagar um aluguel, eu preciso pagar um lugar para morar. E às vezes a gente esquece os nossos sonhos, as nossas realizações. Então, essa construção de um processo de gestão de negócios, ela vem também para quebrar esses mitos, essas crenças de que o profissional da saúde, ele é um profissional só de doação, ele não é. Ele tem que ter uma entrega, perfeita, uma entrega maravilhosa para o cliente, mas ele pode e deve ser bem remunerado por isso, porque ele também ou que nem eu tenho um filho, eu preciso pagar eu sonho em ter um filho numa escola boa, quem que vai pagar essa escola, né? A minha caridade, ela pode existir em determinados momentos, eu posso criar algumas ações de caridade, mas eu preciso ser remunerada por aquela profissão que eu escolhi fazer. E é completamente possível você ter um excelente atendimento, Com padrão de certeza, excelência no atendimento, ganhar dinheiro e ajudar o próximo. com Essas certeza, 3 coisas são absolutamente possíveis. Só basta ter a forma certa de gestão, a com forma certeza, correta, que a Liz já validou no consultório dela, eu estou validando no consultório da minha esposa. Isso é completamente possível, sem ferir ética, sem maltratar ninguém, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem prejudicar ninguém e fazendo tudo certinho dentro da lei. Tem aqueles que fazem fora da lei, humilham, não cumprem os procedimentos éticos, o problema é deles, não é o cada um nosso com seus problemas. não é a nossa área, né, Gil, não é Aqui a gente por vai fa aí que a gente vai aqui a andar. gente vai trazer o caminho na ética, dentro da lei, com profissionalismo, e você vai continuar respeitando o seu paciente, tratando o seu paciente do jeitinho que você trata, e como já dissemos em outros os vídeos anteriores, talvez pela sua possibilidade de estar um pouco mais folgado no final do mês, um pouco mais folgado no sentido financeiro, você vai ter condições até se dedicar mais para o seu paciente. Pode reinvestir esse dinheiro, Também, tecnologias, né. Eu sou uma pessoa curso, que curso, conhecimento, eu sou uma pessoa que gosto muito de tecnologia, então, hoje eu tenho equipamentos no meu consultório que há alguns anos atrás eu nunca imaginei comprar, porque eu fechava o ano muitas vezes no zero a zero, já teve vermelho, teve, por exemplo, o ano da pandemia, eu não tinha esse conhecimento estratégico financeiro que eu tenho hoje, então para mim foi um ano que foi decisivo. Foi o ano que eu falei: "Olha, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não estou chegando no número de pessoas que eu posso ajudar com o meu conhecimento, e eu preciso mudar isso". Foi o primeiro contato que eu tive com o conhecimento de gestão financeira, gestão de pessoas. Então, a partir de então, eu estou nessa estrada, nessa jornada, e sempre melhorando e sempre buscando novos conhecimentos e sempre tentando entender o que isso vai trazer de benefício para minha carreira e para minha vida pessoal, porque caminham juntos, não tem como ser diferente. até porque se você tem dificuldade no consultório, isso acaba refletindo na sua vida pessoal com a sua família Com também. certeza. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas isso acaba acontecendo e todo mundo sabe disso, a gente não tem
por que esconder, mas a gente sabe que isso acaba acontecendo Com também, certeza. prejudicando o seu dia a dia com o esposo, com a esposa, com os filhos, a gente sabe que isso acontece, não vamos entrar em detalhes aqui. É. Mas tem um negócio legal, Elis, para semana que vem, que eu falei aqui com a Elis agora há pouco, antes de começar a gravar o programa, e semana que vem a gente vai fazer live, tá bom? É isso aí. Segunda, terça e quarta nós vamos fazer live. Você pode participar, já deixa lembrado aí, a gente vai deixar um banner já fazendo o convite, Com as datas, com né. as datas, a partir da semana que vem, sempre às 8 horas. A gente vai fazer uma live aqui, segunda, terça e quarta. A gente vai começar a falar com mais detalhes de todo esse processo do Código Atlas da Saúde. Então você está convidado, pode convidar o seu vizinho que é autônomo, convida o seu colega de profissão a participar com a gente. Pode ser podólogo, pode ser fisioterapeuta, dentista, psicólogo, médico, farmacêutico, todo mundo da área da saúde e autônomos em geral. É que nossa validação aqui foi com a área da saúde, na fisioterapia no consultório da Elis e da minha esposa. Então a gente sabe que na saúde está 100% certo. Em outras áreas, a parte administrativa vai dar certo também, porque é meio que padrão. Mas tem algumas coisas que a gente já fala de saúde, que é especificamente são profissional de saúde, né? Mas então a partir de segunda-feira, Elis, nós vamos estar aqui segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite. Semana que vem tem feriado, na quinta-feira. É isso? Corpus Christi? Acho que sim. Isso, dia 4. Isso. Mas é segunda, terça e quarta, véspera de feriado, estaremos aqui às 8 horas da noite, com live, conversando com vocês. Quem quiser mandar direct no Instagram, vai poder, vai se programando aí para mandar. A gente vai respondendo na hora. Pode mandar mensagem no YouTube, a gente responde na hora. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e responde na live seguinte. A gente não vai deixar ninguém na mão, a gente manda um direct para a pessoa com a resposta. Aqui a gente não vai deixar ninguém na mão, ninguém. É todo mundo de mão dada, né, Liz? Com certeza, a ideia do projeto é exatamente isso aí, a gente estruturar e ir acompanhando. Então, esse é o primeiro passo que a gente está dando com as lives aí. Se você tiver sua dúvida, eu e o Gil, a gente vai estar disponível na hora para responder. Se vier dúvidas depois ou antes mesmo, se vocês já quiserem, continuar nutrindo aí o direct do Instagram, as mensagens do Facebook, ou aqui nos comentários no YouTube, no Spotify, enfim, no TikTok, nós estamos em todas as redes sociais. Pode deixar seu comentário, sua dúvida, que a gente vai trazer todo esse conhecimento e sempre caminhando junto. Não esquece também de compartilhar todo o nosso conteúdo com o pessoal aí, seus amigos. Marca aquela pessoa que você acha que Exato. precisa dessa organização na vida, gente. Vocês vão ver o quão transformador que é. E também serve para o dia a dia, né? Não existe uma transformação voltada para negócio sem refletir no lado pessoal, isso não existe, tá. E eu falo que a vida fica mais feliz, a gente tira aquele peso, aquela frustração, então tudo isso vai refletir no seu dia a dia. Se você conseguir organizar sua agenda de um modo que você deixe de trabalhar 14 horas para trabalhar 12, 10 e gradativamente, se o sonho é trabalhar só as 40 horas semanais, às 8 horas do dia, vocês vão ver que sobrou 4 horas aí, 6 horas do seu dia para você levar o seu filho numa natação, para você fazer um cabelo, para você fazer uma unha, para você fazer um curso de especialização, que às vezes a gente não vai por tempo e por dinheiro, que são os maiores gargalos que o profissional da saúde ele tem na nossa profissão aí, quando tá, desorganizada essa estrutura de consultório, né. Então, não tem como não refletir numa satisfação, numa alegria pessoal, não existe. É um bordão que vocês vão me ouvir falar sempre, não existe CNPJ sem CPF, não existe. Só, uma pergunta rápida. Antes de se organizar, quantas vezes você ia na manicure por mês? Imagina, não tinha nem dinheiro, era uma coisa que eu abria mão, porque ou eu pagava, sei lá, um serviço mais essencial, do tipo assim, a escola do meu filho em inglês sempre foi prioridade. Então, eu mantinha-o numa escola particular, era uma escola boa, mas ainda não era a escola que hoje ele está, que é para mim é a escola ideal, a escola dos meus sonhos, né? E o inglês. Então eu deixava de fazer uma manicure, ao invés de eu ter uma pessoa me ajudando em casa, uma secretária do lar toda semana, eu pagava a cada 15 dias. Então, assim, são essas coisas que você vai abrindo mão, vai deixando de fazer, pra ou isso ou aquilo.
E era muito uma falta de organização financeira e de tempo, né. Fora que eu trabalhei por muitos anos, Gil, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, 14 horas por dia, com o meu filho pequeno. Então, eu tinha uma rede de apoio que eu podia contar, meu marido trabalhava em um turno, diferente do meu, então uma parte da manhã ele conseguia ficar com o nosso filho, à tarde o menino ia para a escola, e à noite, enquanto eu voltava para trabalhar, às vezes até 10, 11 horas da noite, ficava com a minha mãe. Então, assim, carreguei culpa, não vou mentir, carreguei culpa por um período de não estar presente com o meu filho, mas eu estava, com aquela como é que chama aquele negócio do cavalo? Tapadeira. Enfim, eu estava com aquele véu no rosto que eu não conseguia enxergar uma saída, né. E o ápice de tudo isso foi a pandemia, que eu precisei mudar completamente, me reestruturar completamente, para poder ter tempo para mim, para retomar o meu negócio, porque o meu negócio foi impactado negativamente com a pandemia, como muitas pessoas. Contraí algumas dívidas que eu tive que me organizar para pagar, e foi essa eu estava num cenário tão difícil que eu falei: "Cara, tem alguma coisa que eu não conheço que eu preciso aprender". Então eu fui em busca desse conhecimento para eu poder colocar minha vida no eixo, no trilho. Então hoje eu tenho alguns períodos da semana que eu não atendo, que eu tenho a possibilidade de ir até a cidade vizinha fazer uma formação, que é um investimento alto, né, uma pós-graduação com um valor mensal alto. Eu tenho a possibilidade de ficar 6 dias do mês fora, podendo estudar. Então, olha só o quanto que isso impacta no meu financeiro, se eu não tivesse me organizado. Você ficar 6 dias do mês sem atender, Gil, e ir gastando, porque você tem a despesa do hotel, você tem a despesa da alimentação, do transporte, se vai de ônibus, se vai de carro, se tem pedágio, se não tem, enfim, você consegue estruturar. Só que tudo isso, quando você está com esse processo implantado, com essa estrutura de gestão e comunicação bem alinhada, você faz isso com segurança, você faz isso sem ter medo de investir esse dinheiro, que antes para mim eu via como um gasto, então eu não vou na manicure porque eu vou gastar, não posso gastar, tenho que economizar porque eu tenho o inglês do menino para pagar. E você acaba abrindo mão. E esse autocuidado faz diferença, esse horário que a gente tem para a gente praticar uma atividade física, um esporte, ele é extremamente importante, faz parte, né. Então, mais uma vez, o meu bordão, que não existe CNPJ sem um CPF feliz por trás. Só para finalizar, quando você conseguir se organizar, quantas vezes você vai na manicure por mês? Hoje eu vou uma vez por semana, então eu tenho lá minha mão marcada toda semana, e aí as meninas já se organizam, eu fico lá, eu faço o meu pé, minha mão, eu faço meu cabelo, tem dia que eu tenho um evento para ir, eu me organizo, mas eu passei a ter esse autocuidado. E atividade física, antes eu não fazia, porque saía às 7 da manhã para trabalhar, voltava às 10 horas, às vezes 11 horas, chegava em casa. Aí você escolhe: vou treinar ou vou cuidar do menino? Vou dar uma meia horinha de atenção para a criança, porque ficou o dia inteiro sob os cuidados de alguém que não era eu. Então, assim, hoje eu participo muito mais ativamente na vida do meu filho, eu consigo sair do meu trabalho mais cedo, busco na escola, consigo levar na aula do futebol, consigo ir ver jogar uma competição no final de semana, porque eu não estou sufocada pelo consultório. Então, e me permitiu, eu conseguir comprar cursos e formações para mim, cursos e formações para ele. Então, assim, é uma crescente. Eu fui melhorando, inclusive a qualidade do ensino dele e o meu. Então, assim, é uma questão de organização. A gente sair desse olho do furacão e começar a enxergar que o erro está na falta do conhecimento que a gente não tem. Então, é uma informação que a gente não tem que está prejudicando. A partir do momento que eu entendo que o meu negócio depende do meu conhecimento, não só técnico naquela profissão que eu me formei, mas no meu conhecimento de gestão e de comunicação, eu começar a investir nisso, a minha qualidade de vida vai mudar. E a qualidade de vida da minha empresa, com certeza, muda. Se tudo isso que a gente falou nesses 4 vídeos fez sentido para você, segunda-feira a gente tem um encontro marcado às oito Às horas da oito noite. da noite. Código Atlas da Saúde. A gente vai começar a desvendar esse código para você. E se você então se identificou com qualquer coisa que a gente falou aqui, imagino que tenha se identificado, porque essas dores são as dores de maioria das pessoas da área da saúde. Vou falar aqui um negócio depois, talvez eu leve bronca, mas
As pessoas que trabalham direitinho vão ter essa dor. Vou falar um pouco mais light. Quem trabalha direitinho, geralmente vai ter essa dor. Para quem entendeu, entendeu. Eh, Esteja com a gente aqui segunda-feira, às 8 horas da noite, terça e quarta também, para você entender o que que é o código Atlas e você poder aplicar tudo isso que já foi validado, que deu certo para Elis, que não ia no manicure, ia raramente, ou se virava sozinho em casa, e hoje dedica lá 2 horas da semana para ficar fazendo o momento de beleza dela, É a o, parte da o saúde dia de mental, princesa. não é nem um dia, é 1 hora só, uma tá na mão, a outra tá no pé, mas isso faz Mas total é um direito. diferença. E não, e faz total diferença, porque você sai do seu ambiente, você conhece pessoas diferentes no local que você vai, você cria conexões e o mundo é isso, gente, ninguém vive isolado. Se você tá trabalhando 12, 14 horas por dia dentro de um consultório e as únicas pessoas que você vê são os seus clientes, tem alguma coisa errada. Você tem que ter tempo para você ter o autocuidado, você tem que ter um tempo para desmarcar umas 2, 3 horas de sua agenda para você poder ir a um médico, fazer um check-up. Não é só o momento beleza, se você acha isso futilidade, eu entendo Mas não é perfeitamente, importante. mas não é, é extremamente importante, é conexão. E outra coisa, a gente tá usando esse horário como exemplo, o da manicure, mas, você poder ir a um médico com tranquilidade, sem aqueles horários impactarem no seu financeiro, na sua agenda. Então, assim, tudo é uma questão de organização. E a gente está trazendo um modelo de estrutura para chegar nesse sucesso de estrutura e de organização. Se você quiser, você pode tirar uma sexta-feira à tarde porque o seu filho no cinema. Cada um Exatamente. faz o que quiser. Então, se você se identificou com alguma dessas dores que nós apresentamos aqui nesses 4 vídeos, segunda-feira estaremos juntos aqui, Às eh, 20 às horas. 20 horas. E se você não se identificou, vem também com a gente. Pode vir com a Cutuca gente. alguém lá, ó, envia É, lá os vídeos, dá aquele cutucão lá no seu amigo que está compartilha. travado lá também. Venha Exatamente. pra gente aqui conhecer o código Atlas Faz uma da saúde. pipoca, assiste É, junto. isso daí. Vamos crescer juntos. Exatamente. Então, até segunda-feira. Fiquem Até todos com Deus. Até lá. segunda.